Muita gente me pergunta por que eu não estou ensinando em uma das grandes universidades brasileiras, uma universidade federal, estadual, até mesmo nas grandes universidades particulares do país na área de finanças. Eu gostaria muito de estar aí dando aula, tendo minha sala de aula aí numa universidade estadual ou federal do Brasil. Isso aí agregaria muito no meu currículo e é algo aí que eu gosto muito de fazer. E foi o que eu fiz a vida toda profissional, 20 anos como professor universitário no estado do Vermont, na Universidade do Vermont State University. Eu gostaria mesmo de repetir essa história aqui no Brasil, mas não posso. As legislações brasileiras na área de educação não permitem que os meus diplomas, o meu mestrado fora do Brasil, seja aceito. Quer dizer, eu poderia até fazer um processo de equivalência, mas no final das contas, eu praticamente teria que fazer uma pós-graduação de novo aqui no Brasil. Então, ficou um pouco difícil e eu, claro, então, decidi ir para a área autônoma. Então, eu fiz algo que eu agora prego como o que será o mercado financeiro no futuro, mas isso aí ficará para um próximo vídeo. Aquele pessoal que me segue já sabe que eu venho falando há algum tempo da pulverização no mercado financeiro dos agentes autônomos no futuro ou dos family office. Isso está nos outros vídeos que nós estamos fazendo na série. Aqui o foco é porque é que eu não estou dando aula numa universidade de ponta aqui no Brasil e muita gente me diz, e eu, obviamente, pessoal também sem modéstia, claro, eu acredito que eu tenha competência para dar aula numa universidade de grande porte aqui do Brasil tranquilamente. Não, são 20 anos de experiência numa universidade dos Estados Unidos, ensinando milhares de americanos que passaram pelas minhas salas de aula. Também tenho o CFA, eu tenho um MBA em universidades americanas, canadenses, enfim. Eu tenho aí uma bagagem, falo inglês fluente, falo francês fluente, falo outras línguas fluentes, fica aí a seu critério saber quais. Enfim, eu acho que eu tenho uma bagagem muito boa para estar numa sala de aula numa das universidades de ponta aqui no Brasil, mas infelizmente, como eu disse, a legislação não me permite. E o que fiz eu? Aqui eu cito o que o grande Silvio Santos falou aí, porque é uma história famosa. Ele disse: "O dia que o governo não quiser mais o Silvio Santos como concessionário, chega perto de mim e fala, não quero mais, eu entrego. Eu não nasci dono de televisão, eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim e eu então, quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas, continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso com a minha consciência. Eu mais ou menos passei por isso. Eu gostaria muito de estar numa universidade, dando aula, explicando, criando até um mecanismo para criar uma maneira para os estudantes de finanças já começarem a estudar para as certificações internacionais de grande porte. Enfim, muitas ideias que eu gostaria de implementar em uma universidade, mas infelizmente, como já disse, não posso. Então, o que eu fiz? Bom, praticamente aí seguindo o exemplo que o Silvio Santos diz, comprou uma televisão, eu tive que abrir uma escola de certificações, uma escola onde eu posso ensinar o meu material, ensinar da maneira que eu gosto, uma maneira que eu acho que é pedagógica, uma maneira que traz a visão internacional para os participantes dos meus cursos. E, obviamente, a minha especialidade é o Chartered Financial Analyst, o CFA. Claro, também ensino outras certificações financeiras, mas o CFA é algo aí que eu gosto muito, venho ensinando há muitos anos. Sou o único brasileiro na lista dos preparadores do CFA Program, do programa CFA, no site do CFA Institute, e me dá um respaldo muito grande, uma autoridade muito grande, para me apresentar aqui para vocês como preparador desse exame, também, no meio de tempo, satisfazer aí a minha vontade de ser professor de difíceis, de matérias aí que precisam de um comprometimento e de uma intelectualidade razoável para acompanhar. É o tipo de estudante que eu gosto de ter na minha sala de aula. Então foi isso, friends, tá? Eu, na verdade, gostaria de estar dando aula numa universidade de ponta, não posso, então criei aqui a nossa escola, a Henrique César Cursos Preparatórios para Certificações Internacionais, onde nós estamos indo muito bem, nós temos auxiliado aí bastante gente a ter o CFA Charter, também
as certificações do FINRA, que você pode fazer aqui no Brasil, enfim, e nós estamos trilhando aí o nosso caminho. Então aqui eu quero deixar essa oportunidade para que os estudantes universitários que queiram fazer o CFA, fazer pelo menos o exame Level 1, que entrem em contato comigo. Eu quero realmente ajudar todos os universitários. Eu, como, por exemplo, não posso estar aí na sala de aula preparando vocês para os exames CFA, venham até mim. Agora eu vou usar aquela outra frase clichê, mais ou menos, mas muito utilizada e cabível aqui, e cabe aqui, que é: se você não pode ir até a montanha, traga a montanha até você, né? Então, eu gostaria que, se eu não posso ir até a sua sala de aula, porque a universidade não vai me contratar, então que vocês venham até mim para aprender o conteúdo dos exames CFA, para que vocês se preparem para os exames de certificação internacional, para que vocês tenham aí o know-how que eu posso deixar para vocês, com o meu conhecimento internacional, com a minha experiência fora. Eu sei o que o mundo global de finanças está demandando hoje, eu sei como está caminhando, e eu acredito que a tendência é que chegue aqui no Brasil, exatamente como está sendo fora. Isso aí, quem sabe, já viu nos outros vídeos o que eu tenho a falar sobre isso, tá? Então fica aqui a minha mensagem para os estudantes universitários. Nós estamos tentando vários mecanismos para trazer vocês até nós. Nós estamos criando, por exemplo, eventos como o Ligas em Ação, uma competição entre ligas dos mercados financeiros de todas as universidades do Brasil, que a gente conseguiu chegar até, mas a ideia é trazer mais e mais ligas para essa competição. E agora aí, nessa primeira edição da competição, aí estamos com 15 ligas competindo, 15 portfólios, que quem chegar aí com maior retorno no final da competição vai ganhar um prêmio em dinheiro, vai ganhar livros, bolsas de estudos para se preparar para os exames internacionais, enfim. Uma série de incentivos para que as ligas, então, participem. E, obviamente, não é só uma competição, tem aprendizado também incluído. Nós temos aulas onde eu ensino a montar portfólio, onde eu ensino a fazer valuation, equity research e outros pontos importantes no gerenciamento de portfólio. Tudo isso sem custo algum para você, estudante universitário. É a minha contribuição, é que eu realmente quero ver mais estudantes universitários brasileiros que têm essa, como eu disse, a capacidade intelectual de fazer os exames CFA e passar nesses exames, que são muitos brasileiros. Pense assim, se você passou num dos vestibulares mais difíceis do Brasil, que são os vestibulares para as carreiras de finanças, administrações nas universidades federais e estaduais do Brasil, ou se você está aí numa universidade de ponta que tem um processo de seleção rigoroso, você já demonstrou o conhecimento intelectual, a capacidade intelectual de fazer os exames CFA ou qualquer outro exame de certificação internacional. Isso eu posso assegurá-la. Agora, é ir em frente, né? É perder aquele medo, aquele receio ou algo que está o impedindo. Eu entendo que o custo para fazer esses exames seja um pouco caro, mas veja bem, é uma fração do que você pagaria para fazer um MBA em finanças numa instituição de primeira categoria nos Estados Unidos, por exemplo. Você tirando o título CFA, você vai ter exatamente um título correspondente a esse MBA em finanças, claro, se você quiser seguir na carreira no mercado financeiro. Entre em contato comigo, sou o professor Henrique César, sou preparador dos exames CFA no Brasil, único brasileiro na lista dos preparadores dos exames CFA no site do CFA Institute, e realmente eu quero aí chegar até você, estudante universitário que quer seguir uma carreira de finanças agora no mercado que vai estar muito diferente. Eu quero te ajudar aí a trilhar esse caminho, essa carreira, logo nesse início que você está aí, apressa aí a se formar. Estou esperando aí o seu contato.